Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 26 de novembro de 2024. O tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Crer e Nascer de Novo. O texto que serve como base para o nosso estudo, João capítulo 1, versos 12 e 13, que diz especificamente o seguinte: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem por vontade da carne, nem por vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Bom, essa temática é uma temática interessante, o nascer de novo, o ter fé, o que é que significa isso? Nós vamos desdobrar essa temática hoje no nosso estudo. Mas para já, aguenta aí que eu já volto. Como já vimos anteriormente na introdução do livro de João, um dos propósitos do livro de João é contar aquilo que aconteceu a respeito de Cristo Jesus, aquilo que ele fez, de onde ele veio, quem ele é, para que ao percebermos essas coisas, nós tivéssemos uma reação de crer em Cristo Jesus. É tanto que lá no finalzinho do livro, no capítulo 21, o João vai dizer assim: Jesus Cristo fez muitas outras coisas. Se fôssemos escrever tudo aquilo que ele fez e ensinou, nem todos os livros do mundo seriam capazes de conter tantos atos. Mas esses que nós escrevemos aqui, nós o fizemos para que vocês pudessem conhecer e, conhecendo, para que vocês pudessem crer que ele é o Filho de Deus e, crendo nele, que vocês tenham vida. O grande propósito, portanto, do Evangelho de João é nos ajudar a crer em Jesus. Mas afinal de contas, o que é crer em Jesus? Quando nós temos a oportunidade de ter as informações a respeito de quem Jesus é, essas informações são fundamentais. Crer em Cristo Jesus significa que nós teremos a possibilidade de poder entender que ele é Deus, que ele existia antes que acontecesse o processo de encarnação, que ele é o responsável por tudo aquilo que existe no universo, que o seu poder é abundante, é ilimitado. É saber que nós existimos por causa do poder que emana dele. Nós somos criaturas dele, fomos criados por ele. E apesar de termos nos rebelado contra ele, ainda assim ele nos ama e veio ao mundo para que nós pudéssemos ter uma esperança de salvação. Portanto, quando cremos nisso, quando recebemos essa informação e cremos nisso, nós recebemos uma perspectiva nova de vida. Eu vou tentar explicar isso melhor. Quando nós cremos em Cristo Jesus e estabelecemos um comprometimento com ele, nós temos a vida eterna. Eu ainda vou explicar melhor. Olhe para a história da humanidade. O que é que estava envolvido na árvore do conhecimento do bem e do mal, que é mencionado lá em Gênesis no capítulo 3. Aquela árvore que Deus colocou no meio do jardim do Éden e disse: no dia em que dela vocês comerem, vocês morrerão. Será que esse fruto era venenoso? Será que havia algo que de alguma forma iria mexer no DNA do ser humano dentro do aspecto químico dessa mesma fruta? Não. Era uma fruta como qualquer outra do jardim do Éden, mas havia um compromisso envolvido no ato de comer ou não dessa mesma fruta. Enquanto o ser humano não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele estaria dizendo: eu creio em Deus, acredito que fui criado por ele, acredito que ele tem planos para mim, e apesar de haver uma outra possibilidade, que é a possibilidade da rebelião, eu ainda assim tenho compromisso com Deus. Enquanto ele não comia, ele estava dizendo isso. Ao comer, ele estava dizendo: apesar de saber que existe um Deus, apesar de saber que eu fui criado por ele, apesar de saber que ele tem planos para a minha vida, eu não quero ter nada a ver com o Criador, eu quero experimentar a rebelião. Então, havia um comprometimento envolvido nesse aspecto. Enquanto eles
crescem em Deus, enquanto eles acreditassem em Deus e ao mesmo tempo estivessem dispostos a seguir aquilo que era a proposta de Deus, eles não comeriam desse fruto. Era esse o combinado. No momento em que eles descressem de Deus, achassem que existia alguma coisa melhor do que a proposta de Deus, então eles comeriam do fruto. Da mesma forma, o crer em Deus, que pressupõe uma grande quantidade de coisas, crer em Deus significa que nós vamos ter as informações que precisamos a respeito de Deus, mas não são apenas informações. Quando nós acreditamos e damos passos de fé baseados nessa crença, nessas informações que tivemos, e o Novo Testamento vai trabalhar a ideia de que aqueles que creem em Cristo, eles são batizados, por exemplo, e começam uma caminhada com Ele. É preciso fé para se entregar a Jesus? Claro que sim. É preciso fé para aceitá-lo como Senhor da nossa vida e deixar que Ele agora tenha autoridade para mandar na nossa vida? Claro que é. É preciso fé para continuar seguindo a Cristo Jesus e deixar que Ele seja o nosso Salvador, entendendo que a nossa salvação depende exclusivamente dEle? Claro que é. Mas é preciso fé para dar o passo e publicamente ser batizado? A água não é uma água benta, não é uma água santa. Eu costumo dizer, quando nós fazemos batismos aqui em São Paulo, que a gente usa a água da Sabesp mesmo. Mas e por que eu não posso entrar embaixo do chuveiro então e passar por essa experiência? Porque existe um acordo envolvido no ato, no gesto. Quando eu creio, publicamente eu estou dizendo, através desse gesto, eu estou confirmando que eu tenho compromisso com Jesus. Aí termina a história? Não, aí começa a história. Em cada encruzilhada da vida, nós precisamos continuar tendo fé. Quando você chega na sua empresa e o seu patrão vai olhar para você e vai dizer, olha, você precisa, de alguma forma, trabalhar na sexta-feira à noite, uma vez por mês, ou precisa trabalhar ao sábado, para você poder dizer, não, mas o sábado é o dia do Senhor. Eu entendi esse conceito quando eu estudei a palavra, e eu preciso ser fiel a Ele. É preciso fé para você continuar e se comprometer ao lado do Senhor, sem sombra de dúvida. É preciso fé para que quando os seus amigos, colegas de empresa encontram um jeito de poder ganhar de forma mais fácil algum recurso, mas para isso tem que quebrar algumas normas, alguns vínculos, deixar para trás alguns critérios de honestidade. É preciso fé para você poder dizer, eu não vou participar disso porque isso não é certo. Mesmo quando as outras pessoas vão dizer, todo mundo está fazendo. E eu poderia agora citar uma grande quantidade de elementos que no decorrer da vida vão sempre exigir que nós nos posicionemos. Quando cremos em Jesus, nós vivemos uma vida de obediência a Ele. Nós vivemos uma experiência de comprometimento com Ele. E isso vai nos manter no seu caminho. E é isso que nos traz a vida eterna. Enquanto estamos ligados a Cristo, nós temos vida. Quando você vai para João capítulo 15, por exemplo, Jesus vai utilizar a figura de uma videira com seus ramos. Ela vai dizer, o ramo que está ligado à videira recebe da seiva e continua vivo. Mas o ramo que é cortado da videira, em pouco tempo ele vai secar, porque a vida não flui para ele. O que Cristo está tentando dizer para a gente, e o que João vai trabalhar no seu evangelho, é que para que, de alguma forma, nós tenhamos aqui a experiência de nascer para uma nova vida. Que tipo de vida é esse? O tipo de vida daquele que o tempo todo está ligado a Cristo, e toda vez que ele tem que tomar uma decisão, ele toma uma decisão baseada naquilo que ele sabe que é a vontade de Deus. Para isso você precisa crer. O que o João está dizendo é que para você viver esse tipo de vida, você tem que estar ligado a Cristo. Se você não estiver ligado a Ele, a vida dele não vai fluir por você e você não vai ter a possibilidade ou a força necessária para poder ser fiel. Nessa perspectiva, a única maneira de podermos crer e nascer de novo para um estilo de vida que não vai ser mais conduzido pelos desejos da carne, mas que vai ser conduzido pela vontade de Deus. Nós temos que, tudo começa com crer. Quando eu creio, eu me entrego. Quando me entrego, eu ando junto. Quando eu ando junto, eu obedeço. Baseado no quê? No poder e força que Cristo nos dá. A vida de um galho é uma vida que, na verdade, só tem a existência por causa da seiva, que flui
do caule. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu tenho aqui algumas plantinhas, são suculentas, ok? E olha, eu estou aqui com uma folha que é uma folha muito viva, ou era. ela ainda continua bem verdinha. Mas quer que eu te diga uma coisa? Hoje à tarde provavelmente ela já vai estar murcha. Amanhã talvez ela já vai estar, vai começar a pretear. Provavelmente dentro de mais 2 dias ela já vai estar podre. É isso que acontece quando você tira um pedaço de uma planta. É isso que acontece com quem se desliga de Jesus. Portanto, hoje a única forma de podermos estar plenamente vivos em Cristo Jesus é estarmos ligados a Ele. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela experiência que temos de salvação e vida eterna. Ajuda-nos a permanecer em Cristo, completamente ligados a Cristo, recebendo a seiva da vida. Queremos ter a vida eterna, aqui e agora. Esse estilo de vida daqueles que não temem absolutamente nada, nem os problemas, nem as dificuldades, e que sabem que mesmo que a morte os alcance, eles terão uma existência eterna ao lado de Cristo. Ajuda-nos a permanecermos no Senhor e a vivermos uma vida de crença no Senhor. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?